No início dos anos 80, o metal americano vivia uma divisão esquisita. De um lado, o underground fissurado pela velocidade do metal britânico. Do outro, Los Angeles inteira estava dominado pelo apelo do glam metal, que tomava conta da cultura da época. As pessoas passavam laque no cabelo, usavam roupa colada, refrão fácil de cantar junto, bem diferente do que a gente imagina quando ouve a palavra metal hoje. Para alguns, o metal tava ficando comercial demais. Só que longe desse glamour todo, tinha uns caras revoltados e sem futuro nenhum, decidindo uma coisa: o metal precisava ser sujo, violento e muito rápido. O que esses caras não sabiam é que um anúncio de umas 3 linhas no jornal da cidade ia mudar a história da música para sempre. Essa é a história de como o Metallica lançou o lendário Kill 'Em All. Lá no final de 1981, em Los Angeles, um cara chamado Lars Ulrich fez um anúncio no jornal The Recycler, que era um jornal bastante popular na época. E no anúncio, ele colocou exatamente isso aqui: baterista procura outros fãs de heavy metal para montar uma banda. Influências: Tigers of Pantan, Diamond Head e Iron Maiden. Naquela época não tinha a mesma facilidade que tem hoje. Não tinha Instagram, não tinha Story, não tinha WhatsApp. Se você quisesse ter visibilidade, tinha que anunciar no jornal ou na rádio. Só que o anúncio não rendeu muita coisa boa de cara. Ligava um monte de gente dizendo: eu curto metal, eu curto um Kansas, eu curto um Van Halen. E o Lars ficava tipo: quem? Não é nem perto do que eu tô procurando. E aí o Lars tentou tocar com um monte de gente e não rolou logo de cara. Até que um dia ligou um cara chamado Hugh Tanner, dizendo que podia levar um amigo junto. E esse amigo era nada mais, nada menos que o James Hetfield. O James, que na época era super tímido, super fechado, ele mal olhava na tua cara, mal conseguia manter uma conversa, mas rolou ali uma conexão enquanto ele estava tocando. E isso era lá por junho de 1981. E aí, no meio tempo, ele acabou indo viajar pra Europa, passando o verão por lá. E quando o Lars voltou para os Estados Unidos, em outubro daquele ano, ele ligou de novo pro tal James Hetfield e perguntou se o cara queria se juntar de verdade, pra ver se ia dar em alguma coisa, até porque o Lars já tinha sentido um feeling ali, mas não sabia se a banda, ia rolar mesmo, né? Então ele queria tirar essa dúvida. E o Lars, que era bem rato do underground, antes mesmo de ele ter uma banda, ele soube que um conhecido dele ia montar uma coletânea que se chamava Metal Massacre. E quem tava montando essa coletânea é um cara que se chama Brian Slagel. Anota esse nome que esse cara aparece de novo mais pra frente. Daí o Lars, que não foi bobo nem nada, garantiu a vaga ali na coletânea, ainda sem ter uma banda formada. As coletâneas eram uma espécie de playlist com curadoria, só que elas eram vendidas em vinil, ou mais comumente também, em fita cassete. Era um monte de banda ali desconhecida, cada um com uma faixa, tudo junto, num lugar só. E aí as bandas mandavam as suas músicas gravadas para essas curadorias, e eles faziam a distribuição da música. Era uma forma aí de tentar furar a bolha do underground. Beleza, o Lars tinha garantido um lugar na playlist, mas faltava o nome pra banda. E o que o Lars fez? Roubou o nome da banda. Bom, na verdade a história é que o Ron Quintana, que era amigo do Lars, estava escolhendo o nome para uma fanzine de metal que ele mesmo estava fazendo. E ele tinha 2 opções em mãos. Uma se chamava Metal Mania e a outra Metallica. O Lars ouviu, gostou tanto do nome Metallica que ficou lá enchendo o saco do Ron, tentando fazer ele escolher o outro nome. Naquela época, os fanzines faziam muito sucesso. Era basicamente uma revista, só que feito à mão, xerocado e distribuído lá de fã pra fã. E você sabia que tinha até uma forma de assinar para receber mais conteúdos? Olha só o que estava escrito aqui na página da primeiríssima edição do Metal Mania. Você pode estar recebendo esta edição gratuitamente, mas nunca receberá outra a menos que envie $1 para a próxima edição ou $5 para uma assinatura de 6 edições por 1 ano. Este fanzine é impresso bimestralmente e a próxima edição sairá em novembro. E se tudo correr bem, nos tornaremos uma revista mensal e melhoraremos a qualidade. E aí ali no topo do fanzine tá escrito inscreva-se. Veja bem, era 1981 e os caras já estavam pedindo para se inscrever. Igualzinho a gente faz aqui no YouTube. E eu, num canal do YouTube, não tem como fazer diferente. Já vou pedindo aí pra você se inscrever, que eu prometo ser mais rápido que um fanzine bimestral. Ó, a régua tá baixa, hein? A banda tava quase completa. Ainda tava faltando um guitarrista solo, e novamente eles apelam pra fazer outro anúncio, lá naquele mesmo jornal que apareceu o James Hetfield e o amigo dele, o Hugh Tanner. E assim eles fizeram o anúncio, e mais uma vez foi respondido o anúncio. O Lars recebeu outra ligação. E sabe quem que era? Ele mesmo, Dave Mustaine.
Assim que o Dave Mustaine respondeu o anúncio, o Lars e o James fecharam a audição com ele. Aí chegando lá, o Dave começou a montar os equipamentos, tava ali se aquecendo. Enquanto isso, o Lars e o James ficavam ali só olhando ele improvisar umas coisas e tal. E antes mesmo do teste começar, o James e o Lars já aceitaram o Davão logo de cara. E o motivo principal foi: o cara chegou com equipamento caro pra caralho no teste. E isso lá nos anos 80 era meio que sinônimo de alguém tocar bem. Então oficialmente o Dave Mustaine tava fazendo parte do Metallica como guitarrista solo, sem mesmo ali fazer um ensaio, sem fazer uma jam, só montando equipamento e, cara, se aquecendo. E aí, no início de 82, eles gravaram seu primeiro som autoral, chamado Hit the Lights. E essa foi a música que foi para aquela coletânea lá, a Metal Massacre. Como eles não tinham um baixista fixo, o próprio James Hetfield que acabou gravando a linha de baixo. E para fazer o solo, eles chamaram outro guitarrista, que era um conhecido deles, chamado Lloyd Grant. E o Lloyd veio do mesmo lugar. Ele respondeu o anúncio inicial que o Lars tinha feito lá no The Recycler, na época que a banda não tinha nem nome direito ainda. Quando ele respondeu, aquele anúncio era uma fase bem inicial, de só fazer o jam, tocar cover ali, como o Lars mesmo queria, tocar um Diamond Head, tocar um Iron Maiden. E na época da gravação dessa demo, o Dave Mustaine ainda não tava na banda. Quem gravou a guitarra base foi o James Hetfield e os solos foram o Lloyd Grant. Aí beleza, saiu o disco da tal coletânea e veio o primeiro balde de água fria. O nome da banda tava impresso errado, tava Metallica com 2T, e a banda obviamente ficou pé da vida. Só que a música fez tanto sucesso no underground que o erro acabou passando ali batido. E então, em 1982, o James trouxe um amigo dele chamado Ron McGovney para tocar baixo com a banda. E ali em março eles fizeram seu primeiro show oficial. E como eles estavam bastante empolgados, acabaram gravando aí a primeira demo oficial. O nome da demo se chamava Power Metal, que era inspirado num cartão de visita que o Ron Quintana usava aí para divulgar o fanzine que ele tinha. E o negócio guinou tão rápido que já no segundo show da carreira eles pegaram estrada e tava abrindo shows pro Saxon. Beleza, tava tendo bastante barulho na cena local, tava tudo certo, só que a banda sentia uma coisa: o baixista não tinha nenhum nível técnico, ele não tinha atitude e só seguia ordens. Só que lá pro final de 1982, o Brian Slagel, aquele mesmo cara da Metal Massacre, convidou a galera pra ir lá assistir uma banda chamada Trauma, lá no The Troubadour, que é uma casa de shows lendária lá da Califórnia. Aí foi lá a banda toda, o James, o Lars, o Ron McGovney, sentaram lá, ficaram olhando o show, até que do nada a banda começa a tocar um solo sinistro. E aquelas sonzeiras não vinham de uma guitarra, vinham de um baixo Rickenbacker. Tava sendo tocado por um cara de cabelo comprido com calça boca de sino. E quem tava protagonizando a cena era o Cliff Burton. E o Ron lembra que ele olhou pro James, olhou pro Lars e viu os dois ali de olhos arregalados, tava de boca aberta, escancarado assim, olhando pro palco. E olhando aquela cara dos dois, ele já sacou na hora que, pô, esse é o cara, eles vão atrás dele. Bom, na verdade ninguém falou nada pro Ron. Ele foi ouvindo uma fofoquinha aqui, outra ali, foi ligando Lé com Cré. E aí já viu no que deu, né? Mas ainda ele continuou tocando vários shows com a banda depois daquela noite. Inclusive, teve uma vez que eles fizeram um show lá em São Francisco, terreno onde o Cliff Burton nasceu, onde o Ron viu o próprio Cliff no meio da plateia assistindo Metallica debaixo da chuva. Nesse dia o Ron chegou até a oferecer uma carona pro Cliff, que ele acabou recusando de forma educada. E isso o próprio Ron contou algumas décadas depois, lá no podcast Talk is Jericho, do Chris Jericho. Enquanto isso rolava por baixo dos panos, a convivência dentro da banda também tava um caos. O Dave Mustaine era criativo pra caralho, mas quando bebia virava outra pessoa, ficava agressivo, ficava destrutivo. Mano, e essa tensão foi acumulando até virar uma porradaria de verdade. E o estopim disso tudo envolveu os cachorros do Dave Mustaine. Ele costumava levar os dog dele pro ensaio, e num desses dias, um dos cachorros pulou em cima do carro do Ron McGovney. E o James Hetfield não gostou de ver ali a cena, a situação, foi lá e deu um chute no cachorro pra afastar. E o Dave Mustaine, como um bom tutor, viu a cena toda acontecendo ali, ficou cego de raiva e partiu pra cima do James, dando um soco na cara dele. A briga ficou ali numa baita de uma ameaça generalizada, demissão ali no meio do ensaio mesmo, mas eles acabaram dando um jeito de dar uma trégua ali no dia seguinte. E um tempo depois veio a gota d'água aí pro baixista original. O Dave Mustaine, que já tinha tomado umas ali, despejou uma lata inteira de cerveja nos captadores e no braço do baixo do Ron McGovney. E quando o Ron foi ligar o equipamento dele, ele encostou no baixo e ele levou um baita de um choque. O choque foi tão grande que jogou ele pra trás e deixou ele completamente atordoado. E esse clima já tava ficando insustentável ali pra ele. Tava somando também do fato de ele descobrir que o James e o Lars estavam secretamente convidando o Cliff Burton pra entrar pra banda. E em dezembro de 82, o Ron acabou pedindo a demissão do Metallica. E por baixo dos panos, o convite pro Cliff entrar pro Metallica tava ficando bem forte. E o Cliff
recusou, logo de cara. Apesar de ele ter recusado, depois ele aceitou com uma condição que era inegociável. Ele não ia embora de São Francisco. Se quisessem ele no baixo, a banda inteira tinha que se mudar pra lá. E novamente, a gente tá nos anos 80, então não tem manda áudio que eu gravo daqui, não tem ensaio à distância. Então se você quer o cara na banda, você tem que estar fisicamente junto com ele. Então sabe o que eles fizeram? Pois é, aceitaram. Botaram as malas nas costas, deixaram Los Angeles e foram embora para El Cerrito. Então em março de 83 acontece o primeiro show oficial do Cliff. Logo depois vem a demo Mega Force, a primeira gravação de estúdio com a formação nova. Foi uma demo que a banda fez para apresentar o Cliff Burton para as gravadoras. Time fechado, pelo menos no papel. Só que o comportamento do Dave Mustaine não mudou nada depois da mudança para El Cerrito. Era bebedeira o dia inteiro, agressividade, casa em clima de guerra. E a paciência com ele acabou de vez em abril de 83. Com a banda já em Nova York planejando o disco, o abuso de substâncias, junto com o comportamento violento, deixou a convivência insustentável. E exatamente em 11 de abril de 83, veio a demissão do Daveão. E a decisão foi do James e do Lars. Enquanto o Dave ainda dormia, depois de uma bebedeira, eles arrumaram a mala dele e compraram uma passagem só de ida pra Los Angeles. Acordaram um cara com a notícia de, você tá fora. Compramos sua passagem de ônibus pra casa e ela sai em 1 hora. E mano, sem despedida, o sujeito que escreveu boa parte ali dos riffs, ele acabou sendo despachado ali assim mesmo. Seco. E o Dave Mustaine precisou de anos para digerir aquilo. Numa entrevista que ele deu para a revista Kerrang em 2021, ele mesmo admitiu que demorou para enxergar sua própria parte na história. Demorou para perceber que bebia demais, brigava demais e disse que se sentia definitivamente perigoso naquela época. Ele achava que merecia uma segunda chance. Só precisava de alguém dizendo para ele parar de beber e parar de dar soco na cara do vocalista. Declarou o Daveão aí na entrevista. Era 1º de abril de 1983, o Kirk Hammett estava sentado no vaso sanitário quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, quem estava falando era o empresário Johnny Zazula, conhecido como Johnny Z. Ele estava ligando para fazer um convite pro Kirk fazer um teste e se juntar pra banda. E aí logo depois da ligação do Johnny Z, o Kirk ficou sentado ali na privada pensando tipo, mano, tá certo isso? Será que é só mais uma pegadinha do dia 1º de abril? E poucos dias depois, chegou uma fita pelo correio. Só que ele nem precisou aprender do zero. Ele já tinha as demos em mãos e sabia já de cor alguns riffs das músicas. Mas quem era esse Kirk Hammett até o momento? Ele era o guitarrista fundador da banda Exodus, uma das bandas que mais ajudou a construir a cena do thrash metal na Bay Area. Só que o registro dele com o Exodus era mínimo. Ele só tinha uma demo gravada com 3 músicas. E o Kirk contou numa entrevista para Metal Hammer que a primeira vez que ele ouviu falar no Metallica foi num flyer. E também teve uma vez que eles acabaram entrando numa mesma lineup, só que com o Exodus abrindo pro Metallica. E a primeira impressão do Kirk Hammett foi bem direta. Aquela banda era ótima, mas seria muito melhor com ele na guitarra. Coincidência ou não, bem na época que ele entrou pro Metallica, a Exodus estava passando por uma trocação de membro atrás da outra. A banda também estava sem ensaiar direito, estava meio que num hiato ali. E o timing fechou perfeito. Só que contar pros parceiros da Exodus não foi fácil. Eles ficaram bem putos na real. O Paul Baloff, que era o vocalista, ficou tão puto que despejou uma cerveja inteira na cabeça do Kirk. E o Kirk levou na esportiva, entendeu o vexame ali e seguiu em frente. Ele mesmo admite que sentiu culpa por anos por ter abandonado uma banda que ele próprio ajudou a fundar. Parte da música que ele escreveu com a Exodus acabou saindo mesmo assim no álbum de estreia deles. Mas ele nunca falou isso abertamente até contar essa história lá pra Metal Hammer. Então no dia 11 de abril, no mesmo dia que o Dave Mustaine foi demitido, o Kirk Hammett estava sendo admitido pelo Metallica. Apesar do Kirk já saber boa parte dos riffs, ele teve que se puxar ali por um tempo pra aprender o restante das músicas, né? Aí ele pegou seu próprio dinheiro, voou pra Nova York, teve mais uma semana ali ensaiando com a banda e já caíram na estrada tocando em show. E o primeiro show dele foi em Dover, em Nova Jersey. E quem fez o show de abertura daquela noite foi a formação original do Anthrax. 2 gigantes do thrash metal no mesmo palco, pela primeira vez. E a Metal Blade, que era a gravadora deles, não tinha dinheiro suficiente para bancar um disco daquele. O Johnny Z, que já tinha ouvido a demo e tava maluco com aquilo, tentou empurrar o Metallica pra toda a gravadora de Nova York. Mas todo mundo recusou, tava dizendo que o som era rápido demais, era cru demais. E sem saída, o Johnny Z acabou pegando o dinheiro emprestado e financiando a gravação por conta própria. E pra colocar esse disco pra vender,
ele e a esposa criaram a própria gravadora do zero, a Megaforce Records. Além desse dinheiro que eles pegaram emprestado, o casal também tinha uma lojinha de discos lá em Nova Jersey, que a lojinha se chamava Rock and Roll Heaven, que já era tipo um point sagrado lá pro metaleiro da região. Então o dinheiro vinha da lojinha e também da grana que eles pegaram emprestada. E foi debaixo dessa pressão financeira que as 10 faixas ganharam vida. E isso tudo tá documentado lá no livro Enter Night, a biografia do Metallica. Então a gente pula pra maio de 83 e o Metallica tava em Rochester, em Nova York. E eles estavam num estúdio chamado Music America Studios. Era um estúdio bem barato, montado dentro de uma casa colonial enorme e também velha. E eles gravaram o primeiro álbum deles no segundo andar dessa mansão. Lá tinha um salão gigante que era acusticamente perfeito. Então eles colocaram lá a bateria e o amplificador da guitarra para pegar mais ambiência. Quando chegou a hora de gravar as guitarras de verdade, o Johnny Z pediu pro Kirk Hammett manter os solos que o Dave Mustaine tinha composto. O Kirk Hammett mesmo nem queria, mas acabou topando com uma condição. Ele ia manter a abertura de cada solo igual ao original, para ninguém notar, e o restante ele fazer depois do jeito dele. Diziam também que tinha uma energia sobrenatural bem incômoda naquele casarão, que era um casarão velho, tinha aquela vibe de ser mal assombrado, e os caras até relatavam que os pratos da bateria começavam a girar sozinho, sem motivo nenhum. O Lars falou que ele precisava de alguém junto o tempo todo enquanto gravava a bateria, porque sozinho lá dava medo pra caralho. Mas como a casa era de madeira, e o que fazia o prato se mexer sozinho era a própria vibração acústica da casa. Enquanto a bateria estava sendo tocada, ficava ecoando ali tão forte que os pedestais se mexiam sozinhos. Já nada de mal assombrado lá. E isso foi contado pelo próprio Lars lá em 2008. Hit the Lights foi rascunhada pelo James Hetfield na banda que ele tinha antes, a Leather Charm. O riff principal foi inspirado na música Set the Stage Alight, da banda britânica Weapon. A segunda faixa é The Four Horsemen. Essa é a versão modificada da música Mechanics, do Dave Mustaine. O Davão era frentista de posto de gasolina e escreveu a letra original imaginando um caso safado ali mesmo no posto. O andamento original da música era de 260 BPM, mas ali na hora de gravar as Vera, a banda acabou decidindo gravar em 205 BPM para ganhar mais peso. O James retirou a letra com teor sexual e botou uma temática apocalíptica, e o Kirk Hammett colocou uma ponte melódica ali no meio que era inspirada assumidamente em Sweet Home Alabama. A terceira faixa se chama Motor Breath, é a menor faixa do disco e ela foi creditada somente ao James Hetfield. A quarta faixa se chama Jump in the Fire. Essa música também foi escrita pelo Dave Mustaine e foi a primeira letra que ele escreveu na vida. O Davão tinha 16 anos quando escreveu essa letra e falava muito sobre angústia adolescente, muita tensão sexual, só que o James acabou limpando os versos. É uma música que o James usa a perspectiva do próprio diabo. Ele dá a tentação para as pessoas e quando elas morrem elas pulam no fogo, fazendo uma alusão dizendo que elas estão indo pro inferno. E essa música foi gravada numa época que o Iron Maiden era muito famoso e a música Run to the Hills estava tocando em todas as rádios. E basicamente Jump in the Fire era a resposta do Metallica ao Iron Maiden. Era como se fosse a grande aposta do Metallica para fazer sucesso comercial. Quinta faixa, Anestesia, Pulling Teeth. Essa música foi o cartão de visita do Cliff Burton. Antes de gravar essa música, Kirk Hammett estava lá embaixo observando todo mundo ajustar o som e de repente chega o Cliff Burton expulsando todo mundo da sala. Ele chegou falando, sai da minha frente, eu vou fazer isso aqui agora. Aí ele deu um trago ali num banza, tomou um gole de uma cerveja e mandou o solo inteiro num take só. Então a música começa com a icônica frase do engenheiro de som. Bass solo, take 1. Faixa número 6, Whiplash. Eles tinham uma meta única, ser o mais rápido e agressivo possível. A música fala sobre a intensidade do show de metal, sobre banguear ali na frente da banda. É uma conexão entre a banda e o público. Basicamente é o que é o Metallica. A sétima faixa se chama Phantom Lord. A música fala sobre uma criatura mítica que representa o peso e todo o poder do heavy metal. E essa é a primeira vez que o Metallica usa uma guitarra limpa e sem distorção nenhuma, criando ali um clima um pouco mais calmo no meio da música. A faixa número 8 se chama No Remorse. É a primeira música de guerra da banda. Ele fala sobre a frieza de um soldado na linha de frente numa guerra. Ela começa média, pesada e dispara lá no final para abrir espaço para um dos solos mais rápidos do Kirk nesse disco. A faixa número 9 se chama Seek and Destroy. Essa é a música mais famosa do álbum e obrigatória em qualquer show até hoje. O riff de abertura foi inspirado em uma música chamada Dead Reckoning, do Diamond Head. Já os solos do Kirk Hammett foram baseados em Princess of the Night,
do Saxon. O Kirk tinha acabado de sair de uma temporada de 6 meses de aula com Joe Satriani antes de entrar pro Metallica. E na hora de gravar o solo, ele só pensava numa coisa: será que o Joey vai gostar disso? Ou vai destrinchar cada nota como sempre fazia? Isso o próprio Kirk Hammett contou numa entrevista pra Guitar World. E pro azar do Kirk Hammett, ali nos mais ou menos 3 minutos e 46 da música, ele erra o solo. Diz o Kirk Hammett que as notas ficaram fora da afinação e que isso ali ficou assombrando a cabeça dele por quase 20 anos. Como eles não tinham tempo e nem orçamento pra regravar tudo de novo, eles acabaram optando por deixar o erro na mixagem final. E a última faixa se chama Metal Militia. E essa letra fala basicamente sobre os fãs se unirem, virarem a milícia do metal, virarem os guerreiros do metal e espalharem a palavra por aí. E a mixagem do disco original não tava boa. O produtor Paul Curcio, que tinha currículo com Doobie Brothers, Santana, achou o som de guitarra do James pesado demais, era bastante agressivo, e ele acabou mixando o disco do Metallica igual ele fazia com o Santana, deixava os solos do Kirk lá na frente e a base do James quase inaudível, fora a bateria que estava excessivamente alta. E quando o Johnny Z chegou no estúdio lá no final da gravação, já quebrado de tanto financiar aquilo, ele encontrou o James Hetfield totalmente desanimado. E o Lars foi direto ali no empresário falando: "Ô Johnny, isso aqui não tá certo, mano, não tá pesado, não é o que a gente quer." E fez o engenheiro lá de áudio remixar todo o disco novamente. Mas aí o produtor e o engenheiro do som ficaram tão putos que eles acabaram se trancando na sala de mixagem, só eles, e deixaram a banda pra fora. E aí fizeram a mixagem sozinhos e colocaram delay e reverb que o Metallica nunca tinha escolhido colocar. Kirk Hammett falou que não deu tempo e nem dinheiro pra brigar por aquilo. Álbum gravado, mas agora falta o título. A banda queria Metal Up Your Ass, que em uma tradução literal ficaria tipo metal enfiado no teu rabo. A capa era um vaso sanitário com arame farpado em volta, e de dentro da privada, uma mão tava saindo de dentro segurando o facão que tava pingando sangue. A reação das distribuidoras foi imediata. As lojas não queriam colocar esse álbum na prateleira de jeito nenhum. E com tudo isso rolando, o Johnny Z reuniu a banda para um ultimato. Eles estavam sem dinheiro, endividado e agora censurados. E aí o Cliff Burton tava revoltado com aquilo tudo acontecendo, e ele falou que se fodam esses caras das distribuidoras. A gente devia simplesmente matar todos eles. Que em inglês seria tipo: "Fuck those motherfuckers, we just kill them all." Só que sem ser o meu inglês macarrônico, né? E aí ninguém no Metallica lembra direito quem foi que gritou: "Pô, é esse aí, esse é o nome do disco." O próprio Kirk Hammett admitiu isso numa entrevista. O título do disco meio que pegou na hora, mas eles também tiveram que mudar a capa. E a capa virou esse martelo ensanguentado no chão, que era outra ideia também do Cliff Burton, que sempre carregava um martelo de verdade na mala de viagem pra qualquer lugar que ele fosse. E uma vez perguntaram pro Cliff o porquê disso, e a resposta dele foi tipo: "Sei lá, por garantia, caso alguém precise de um martelo." E logo depois do lançamento do álbum, eles fizeram uma turnê com os ingleses do Raven, batizado de Kill 'Em All for One Tour. A verdade é que Kill 'Em All escalou degrau por degrau. Kill 'Em All não explodiu nas paradas do dia pra noite, mas construiu uma base de fãs inabalável que anos mais tarde se traduziria em mais de 3 milhões de cópias vendidas só nos Estados Unidos. E o que começou como um manifesto de raiva de 4 adolescentes completamente quebrados, virou basicamente a certidão de nascimento de uma nova era pra música pesada. O Kill 'Em All provou pra toda aquela indústria que recusou a banda que o thrash metal não precisava do aval das grandes gravadoras, e que o verdadeiro combustível estava na força de uma rede de fãs que trocava fitas e fanzines de mão em mão. E aqui cabe um parêntese, para ser justo com a história. O Metallica não inventou o thrash metal sozinho. A música pesada já vinha fervendo. Motorhead já tinha velocidade, o Venom já era uma banda bastante crua, e para muita gente esse já era o embrião de tudo isso. Naquela mesma época, a cena estava lotada de banda fazendo o mesmo barulho. Tinha o Slayer, o Exodus, o Testament, o Dark Angel. Era um movimento coletivo, uma cena inteira nascendo ao mesmo tempo, em várias garagens diferentes. A única diferença é que o Metallica deu esse tiro de largada primeiro, registrou tudo em um álbum de estreia oficial antes de todo mundo. O Kill 'Em All virou basicamente o primeiro documento físico daquela revolução. Meu nome é Rubens e você assistiu a mais um vídeo da Rusga TV. Se você acompanhou essa investigação toda aqui sobre o lançamento do Kill 'Em All, eu acredito que você goste de histórias do rock and roll. Então já vou pedindo para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e também deixa aqui no comentário qual é o teu álbum preferido do Metallica. O meu é o Centennial.